Bom dia, boa tarde, boa noite, meus pecorruchos. Essa aqui é a aula sobre o Estado Novo e a ditadura militar no Brasil. Na aula de hoje vamos ver a escalada do Brasil pós-Segunda Guerra Mundial e também o período da ditadura militar em suas principais características. Então peguem seus cadernos e vamos trabalhar. Antes de começar a falar do regime militar ou ditadura militar em si, é necessário a gente pegar todo o período de 1945, 46 até 64. A gente precisa entender quem governava o Brasil, quais eram as forças políticas influentes, o que estava em jogo no tabuleiro naquela época. Então, primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça é que em 45 acabou a famosa Segunda Guerra Mundial e o mundo todo passava por grandes mudanças. Entre elas, havia um movimento contra ditadores. E o Getúlio Vargas, né, nosso presidente barra ditador da época, em 45, ele era um desses aí. Então, ele acaba fazendo uma manobra política super inteligente e ele sai do poder. Ele abre mão do poder para tentar ser candidato nas eleições nos anos 50. Porém, quem é o homem que assume o comando do Brasil de 46 até os anos 50? É o Eurico Gaspar Dutra, militar que lutou na Segunda Guerra Mundial, que foi membro, ele é oficial, se não me engano era general, na Segunda Guerra Mundial, e ele já vai colocar claramente, às claras ali, qual seria o posicionamento do Brasil na famosa Guerra Fria. A Guerra Fria, o conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética. Ideológico, político, econômico, esportivo, espacial. Você escolhe o seu conflito favorito da Guerra Fria entre soviéticos e estadunidenses. Então, Eurico Gaspar Dutra fez a escolha mais lógica, que era alinhar os interesses do Brasil com os interesses dos Estados Unidos da América. É simples. O Brasil já era um país capitalista. Ele não ia mudar para o socialismo simplesmente. Fica no mesmo continente que os Estados Unidos da América. E já tínhamos uma ideia de combate ao comunismo aqui no Brasil naquele momento. O comunismo já era vilanizado aqui antes disso. Você já teve alguns movimentos de extrema esquerda no Brasil que foram debelados, então, inclusive durante o governo Vargas, principalmente. Então você vai ter esse movimento de alinhamento com os ideais econômicos também, lógico, não esqueçam os ideais econômicos, eles são o motivo disso, com os Estados Unidos da América. Então, o Eurico Gaspar Dutra, que é o cara que, abre aspas, derruba o Getúlio Vargas, ele vai esquentar a cadeira presidencial para o Getúlio retornar. E cá está ele de novo, nos braços do povo, como foi noticiado na época. O Getúlio Vargas retorna em 1951 como presidente do Brasil. É a segunda vez que ele entra como presidente eleito democraticamente no Brasil. E nesse momento ele faz algumas mudanças muito profundas e importantes na história brasileira. Talvez uma das mais importantes tenha sido a criação da Petrobras. A ideia de que os americanos e os ingleses pudessem controlar os poços de petróleo do Brasil deixou o Getúlio e outras pessoas, é lógico, do Brasil, muitos poderosos do Brasil, bem preocupados. Então surgiu um movimento popular chamado Movimento O Petróleo é Nosso, em que você estatizaria, não privatizar, o contrário de privatizar. Em vez de vender para iniciativa privada, você adquirir da iniciativa privada. Você adquirir a tecnologia, você adquirir para o governo o controle de um recurso natural ou de um recurso estratégico ou de uma área estratégica. Isso que é estatizar. E aí ele estatiza a produção e o beneficiamento e o transporte do petróleo no Brasil, criando a Petrobras, Petróleo do Brasil. E esse monopólio do governo em cima disso vai ser muito importante para o uso desse dinheiro no Brasil. É lógico, nós sabemos muito bem que a Petrobras sempre, isso a gente frisa bem, sempre teve questões ligadas a desvio de dinheiro. Não
Não foi um governo, nem todos. Alguns brincam que a Petrobras foi inventada para poder servir de desvio de dinheiro do ouro negro, do famoso petróleo. De qualquer forma, o Brasil tem uma empresa poderosíssima, uma das maiores do mundo de produção de petróleo, e a gente sim criou algumas coisas impressionantes com a Petrobras, como por exemplo, somos pioneiros na exploração de poços no fundo do oceano, no solo do fundo do oceano, e também a gente melhorou muito as tecnologias das refinarias que flutuam sobre os oceanos. Então a gente tem nosso próprio know-how, como se diz, né? E também graças a essa indústria. O Getúlio Vargas também criou a Eletrobras, uma empresa estatal brasileira de produção de energia elétrica, e ele estimulou bastante as indústrias estrangeiras virem ao Brasil para poder gerar empregos. Uma das empresas mais famosas que veio para o Brasil nessa época foi a Volkswagen, empresa alemã, que trouxe veículos populares para o Brasil, entre eles, talvez no veículo mais famoso aí do Brasil, nosso querido Fusca. O Fusca é um carro alemão, quer dizer besourinho, besouro, Fusca é besouro em alemão, ele parece mesmo um besourinho, e é um modelo muito eficiente, barato, e poderia ser adquirido em grandes quantidades e produzido em grandes quantidades, gerando emprego, vendas e, é lógico, demanda de gasolina. Então, a Petrobras poderia fornecer e reaver lucros com isso e gerar empregos e tudo mais, e fazer a roda da economia girar em torno do petróleo. Apesar desses avanços, o Getúlio Vargas entrou com muito apoio popular e pouco apoio político, e isso é uma balança que todos os políticos têm que conviver. Ser apenas popular com o povo não é o suficiente para se manter no governo. Muitos governantes populares do Brasil caíram por menos. Então, você tem que ter o apoio da classe política e da classe econômica. É o caso do Getúlio. Ele retornou, mas ele não tinha o apoio dessas classes políticas, que começaram a minar o mandato dele, começaram a atacá-lo. E aí, ele percebendo, né, o seu fim político, ele faz um dos atos mais famosos da história política brasileira. O Getúlio Vargas comete suicídio. Ele comete suicídio, deixa uma carta, né, culpabilizando seus inimigos políticos de terem acabado com ele, de terem feito ele ficar naquele estado até o ponto de ele desejar a própria morte. E isso acabou com os inimigos políticos dele por um tempo. Ou seja, ele não sabia que não ia vencê-los vivos, mas ele como um herói, ele como um mártir, ele seria imortalizado e indestrutível. E hoje a imagem do Getúlio Vargas ainda tem muito disso. Mas é lógico que, observando a história com clareza, você sabe que ele é um cara, ele não é um herói, ele não é um super-herói, ele não é o salvador da pátria. Achar que um político é um salvador da pátria é apenas um devaneio, é um sonho tolo. Ele só é um ser humano. É o caso do Getúlio Vargas e de todos os outros presidentes populistas que vão ter no Brasil. Presidentes que têm imagens carismáticas, com discursos carismáticos, né, para poder se manter no poder. E é lógico, com a morte do Getúlio, o Brasil inteiro chorou o seu fim. E o Brasil inteiro desejava um novo populista no governo. Tivemos um breve hiato, um breve período assim, constitucionalista para ajeitar as coisas, teve alguns mandatários, e aí teve eleição, e tivemos sim mais um populista, o nosso querido Juscelino Kubitschek, ou Kubitschek. O Juscelino Kubitschek, também conhecido carinhosamente como o presidente Bossa Nova, o ritmo musical, a Bossa Nova. Ele era entusiasta do ritmo. Ele vai pegar o Brasil numa situação um pouco complicada. Ele precisava aumentar ainda mais o emprego, a economia, e ele percebeu que no mundo todo se industrializava, o mundo todo migrava do campo para a cidade. Então era necessário criar novas maneiras, criar novas coisas. Nos anos 50 do século XX, a população mundial se deslocou finalmente do campo para as cidades. Tinha mais gente agora morando em cidades do que gente morando no campo, em fazendas ou produzindo alimentos. E o Brasil, como um país gigantesco, seria muito interessante explorar esse potencial. E o Juscelino Kubitschek, ele vai ter um momento aí, vai ter um projeto aí muito ousado que já existia há muito tempo e que ele vai colocar para acontecer. A ideia de
Brasília, a capital do Brasil. A ideia de Brasília não é dele. Ela vem lá do século XIX, lá do Dom Pedro. O Dom Pedro já tinha delimitado em Goiás a área de Brasília. Por que em Goiás? Porque é bem no meio do território brasileiro. Se você colocar a capital do país no meio do território, você vai deslocar a população vai querer ir para lá. Você vai deslocar a população do litoral do país para o interior do país, abrindo novas estradas, criando novas cidades, produzindo novos campos de alimentos. E para você construir essas estradas, você vai precisar de uma indústria, e os carros vão passar por essa estrada, e vai ter que construir fábrica de carro, ou seja, entendem? A economia vai evoluindo. Então, o Juscelino Kubitschek topou o projeto. É lógico, ele não ia ter dinheiro para fazer isso. Então ele pediu emprestado dinheiro no famoso Fundo Monetário Internacional e alguns bilhões, acho que se não me engano são bilhões. E com esse dinheiro ele construiu a única capital de um país construída e planejada e construída no século XX. É a única capital do mundo que foi planejada e construída no século XX. E ela é bem futurista. A arquitetura de Brasília, ela é toda futurista. Ela tem uns prédios meio diferentões do que seria um prédio usual. Para o Palácio do Planalto, ele tem essa característica. Dá para ver aqui, por exemplo, vou usar um marcador, vou usar um vermelhinho. Dá para ver aqui, ó, que no projeto ele lembra um avião, né? Lembra um avião. Aqui tá as asas, aqui tá o corpo do avião. Eu não sou muito bom desenhista, mas dá para ver o corpo do avião. Ou seja, é o avião, a nave que levaria o Brasil para o futuro. É lógico, ela realmente causou o efeito que era esperado. A construção de Brasília levou milhares de pessoas a irem morar na região para construir a cidade. E em volta de Brasília até hoje, temos dezenas de chamadas cidades satélites, que são cidades que foram construídas pelos descendentes dos construtores da cidade, ali na região do Distrito Federal, que fica dentro de Goiás. E é isso, com a cidade construída foi durante o mandato dele. É um feito muito extraordinário, em poucos anos, levantar uma cidade inteira. E ela gerou, por exemplo, vou lhes dar um dos exemplos famosos aí de uma empresa, né? Uma empresa que surgiu no Brasil por causa da construção de Brasília e que ela é famosa hoje por os mais variados motivos e motivos ilógicos não muito dignos, que é a Odebrecht. A Odebrecht ela surge com a construção de Brasília. E tem uma outra empresa também muito famosa que surge com a construção de Brasília, que é uma empresa de alimentos que começou com um moço que vendia carne seca para os construtores, para os peões que construíam, que é um cara chamado Joesley, que vai formar a JBC. A JBC? Acho que é a Friboi. A JBS, desculpa, JBS. A JBS Friboi, que vai ser a empresa lá famosa também por corrupções. Ou seja, tá tudo ligado, gente. Tá tudo ligado. A política brasileira não tem santos. Tá tudo conectado numa rede muito antiga. Se você parar para pensar e observar quem são cada um desses políticos, eles têm histórias que, se bobear, remontam ao tempo imperial. Então você, na verdade, tem mais ou menos as mesmas famílias controlando as mesmas coisas. Alguns ascendem ao poder, como é o caso do pessoal da Friboi aí, mas isso é raro. Então, a história da construção da cidade de Brasília é muito ímpar e ela vai levar o Kubitschek aos livros de história como o construtor de Brasília, né? E isso realmente desenvolveu muito o Brasil. Tanto que a promessa dele era um desenvolvimento de meio século em 5 anos, que é os 50 anos em 5. Quem vai para o vestibular aí pode ter uma chance boa de ouvir este negócio, esse termo. O termo 50 anos em 5. Quando você ouvir isso aqui, 50 anos em 5 aqui, lembre-se que está se falando de Juscelino Kubitschek e do Plano Nacional Desenvolvimentista. Isso aqui, ó. Desenvolvimentismo. É um nome longo, mas dá para sacar onde ele quer chegar, entendeu? Então, fique com isso em mente.
quando for falar de Brasília e do Juscelino Kubitschek. E vamos a mais um populista. Em 1961, o nosso querido Jânio Quadros, ele é eleito presidente do Brasil em uma das eleições ele teve muito voto, uma das eleições mais encaixapantes da história. Ele teve bastante voto, níveis Getúlio Vargas, níveis Lula, coisas assim. E, como vocês podem ver, deixa eu até assinalar quem é aqui o Juscelino Kubitschek, esse senhor aqui, ó, o senhorzinho, que tem meio estrábico aqui, de bigodinho. Vocês devem estar observando também que ele tem uma vassourinha na mão, né? Vassourinha na mão. A vassourinha era o símbolo da campanha dele. É o símbolo da campanha. Que ele tinha uma musiquinha na campanha que falava que ia varrer a corrupção do Brasil. Ele varre a vassourinha, varre a bandalheira. E com esse slogan chiclete, com o jeitão simpático, um cara moralista, falando defensor da família e tudo mais, ele disse que ia mudar o Brasil radicalmente, que o Brasil ia se tornar uma das maiores nações do mundo e tudo mais. Isso vai gerar nele um carisma popular imenso. E ele vai ter ele vai ser eleito. Ele vai ter o mesmo problema do Getúlio no final de seu mandato. De um lado, extremamente apoio popular. Do outro lado, baixíssimo apoio político. Sem contar que ele não jogou direito o jogo da Guerra Fria. Estamos falando dos tempos da Guerra Fria. Ou seja, você tem que escolher o lado. Você tem que escolher entre Estados Unidos e União Soviética. Você não pode ficar trocando de lado ou insinuando que você vai trocar de lado. Ele teve insinuações de que ele poderia trocar de lado. Por exemplo, ele condecorou o Ernesto Che Guevara. Condecorar é dar uma medalha. Ele deu uma medalha, um símbolo de honra do Brasil, numa cerimônia para o Ernesto Che Guevara. O Che Guevara, junto com Fidel Castro e o Raul Castro, foram os que fizeram a Revolução Socialista de Cuba, a revelia dos Estados Unidos. Ou seja, ele deu uma medalha para um inimigo dos Estados Unidos da América. Seria a mesma coisa o presidente hoje dar uma medalha, sei lá, para o Bin Laden, se o Bin Laden estivesse vivo, saca? É algo assim. E aí já começou a ficar impopular já, né, por essas coisas também. Ele também proibiu o jogo no Brasil, o cassino, essas coisas. Isso gerou uma máfia de jogo ilegal, de jogo do bicho gigantesca. Hoje tem uma máfia só disso. Cartéis criminosos prosperaram graças à proibição dos jogos de azar no Brasil. E ele também tentou se alinhar comercialmente com a China comunista. A China tinha acabado de passar por sua revolução cultural e ele quis se alinhar com ela. Então, todos esses fatores já deixaram ele extremamente impopular e ele sofre uma pressão absurda. E ele acaba renunciando. Ele assume em 61 e ele dura só alguns meses no poder. E isso é o primeiro passo concreto para o regime militar, para a ditadura militar no Brasil, porque assim que ele renuncia, quem assume é o vice. Uma regra importante na história brasileira. Prestem atenção. Olho no vice-presidente. Sempre fique de olho no vice-presidente. Ele não é um cargo figurativo. O vice-presidente sempre vai causar alguma comoção em algum momento. O que seria do Deodoro da Fonseca sem o Floriano Peixoto? O que seria da Dilma Rousseff sem o Michel Temer? Entendeu? É mais ou menos por aí, entendeu? Então, o João Goulart, ou Jango, como ficou conhecido, né? João Goulart, ele é o vice-presidente do Jânio Quadros. E ele vai tentar apaziguar essa situação doida de que, de repente, nosso presidente era um comunista. Naquela época, na Guerra Fria, o clima de paranoia era extremo. As pessoas realmente acreditavam que haviam inimigos em todos os cantos. Se bem que hoje em dia está meio parecido. O pessoal vê inimigo onde não tem. E aí você tem o uso político desse medo. O medo é uma ferramenta política poderosa. As pessoas têm medo de perder suas casas, de ficarem doentes e perderem suas vidas. Então os políticos vão usar essas ferramentas para benefício próprio. E é o caso na Guerra Fria. O medo
do Ocidente com relação aos soviéticos e vice-versa, mesmo os soviéticos com relação aos ocidentais, vai gerar uma enorme tensão no mundo. E o nosso querido João Goulart aí ficou no meio de um turbilhão desse. Ele tem que apaziguar muitos setores da economia, porque a economia não queria virar socialista, e é lógico que não era esse o objetivo ao ir para uma reunião com a China comunista, né? Como é que os chineses iam, nos anos 60, fazer alguma mudança drástica aqui? Invadir? Não, isso não existe. Entendeu? Então, ele vai tentando trazer de novo setores econômicos para confiança, só que não dá. Já era tarde demais. Você já tem movimentos e grupos de pessoas interessados na tomada do poder, acreditando que se eles tirassem o presidente, que no caso o João Goulart era o presidente do Brasil, se eles retirassem o presidente do Brasil, eles conseguiriam o controle do Brasil e ninguém ia reclamar. Bem, de certo modo é isso. Um golpe militar, minhas crianças, ele não é uma coisa, em muitos países mesmo, na esmagadora maioria dos países, um golpe militar, ele não é feito de surpresa. Ele não é feito tipo 5 caras armados entram no Congresso, atiram no presidente e falam: olha, eu sou o novo chefe do governo. Não funciona assim. Uma das características mais marcantes de um golpe militar é o apoio popular. Apoio popular. Todos os grandes golpes de Estado, todas as grandes tomadas de poder, independente se você acha que ela vai desencadear para uma ditadura, se ela vai desencadear para uma democracia, todas as grandes tomadas de poder, elas precisam do elemento popular. O povo tem que ser, sim, manipulado, ele é direcionado para poder se tornar parte do processo. Revolução Francesa. O que seria da Revolução Francesa sem o apoio dos sans-culottes, do pobre parisiense, para lutar contra o exército do rei e tomar a cidade de Paris? O que seria da Alemanha nazista sem o enorme apoio dos discursos que foram feitos, as promessas que foram feitas? Quando Hitler se torna cônsul e depois ele se torna ditador, ele ganha o consulado e toma o poder. O que seria da Revolução Comunista sem o apoio dos sovietes, do povo russo, entendeu? Então você tem o elemento popular, sim. Aqui no Brasil, o elemento popular não veio diretamente da base popular, ele veio da classe média. Isso também é muito comum. Classes médias insuflam, elas se mexem para ganhar mais poder. E aí elas veem nessas crises oportunidades. E aí elas insuflam também parte das classes baixas e ambas tomam o poder. É o caso aqui. As classes médias brasileiras achando que era uma oportunidade, sim, de ganhar benefícios, elas resolvem tomar o poder. E aí você tem manifestações no Brasil inteiro. Um exemplo interessante são as manifestações no Rio de Janeiro e em São Paulo, como a manifestação da paz, família e liberdade. Um movimento de extrema-direita que assume o papel e falando: nós vamos trazer de volta a moral, os bons costumes e toda aquela ladainha de extrema-direita. Falando que era anticomunista, não havia tanto comunista no Brasil assim para causar uma rebelião ou tomar o governo de um país soberano, tá? Já vamos deixar isso aqui. Tinha grupo rebelde? Tinha grupo rebelde. Grupo rebelde toma governo? Vocês acabaram de ouvir que não, porque não. Não adianta vamos supor, 5 caras entram lá no Palácio do Governo, 5 comunistas entram no Palácio do Governo, atiram no presidente e acabou. Não é assim que se instala uma ditadura comunista. Não é assim que funciona. Precisa de muito mais gente. Então, precisa de gente como aqui, para instalar uma ditadura de extrema-direita, você faz isso aqui, ó. Você enche uma praça e tem uma manifestação que acredito que na época era bastante gente, juntou 100 mil pessoas. A maior parte classe média, que vai querer o fim, né, dessa distorção que foi um governo populista, que o povo, bem ou mal, foi o povo que colocou os caras lá, e que eles queriam um governo cristão, porque falavam que comunista era tudo comedor de criancinha, aquele mito estúpido, propaganda da época. Então, você vai ter esse movimento, né? Então tem apoio popular. Existe um grupo grande o bastante para apoiar uma tomada de poder. Mas quem quer tomar o poder? O Exército, as Forças Armadas brasileiras
elites, principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro, e também a galera do setor bancário, até onde a gente pôde estudar até agora. Tem algumas informações confidenciais, mas por enquanto é o que a gente tem, assim, com certeza. Porque tem nomes envolvidos de gente que ainda está viva ou gente que é parente de quem mexeu com isso aí, ainda vivo. Então, esses grupos, a gente só não pode tomar o poder, a gente pode chegar com o exército lá e tomar o poder. A gente precisa do apoio do povo. Então, quando se percebeu que era possível, quando se insuflou o povo falando que o presidente era o inimigo, um traidor da pátria, simplesmente chegaram lá e tomaram o poder. Chegaram lá e colocaram militares no poder com a promessa de que em pouco tempo, pouquíssimo tempo, fariam eleições novamente. Falando, não, isso aqui é completamente temporário. Isso foi em 64. Eles chegaram lá 31 de maio, se não me engano. Deixa eu pensar, acho que é 31 de maio. Exato, em maio. Final de maio de 64, eles tomaram o poder. E aí, eles falaram, não, é isso que é. Só alguns meses, né? Foi de 64 até 85. 21 anos. Ficou 21 anos com os militares no poder, com a desculpinha de que eles iam restaurar a ordem. Porque eles encontraram uma coisa lá no topo, que é muito sedutora. Poder. Poder político, minhas crianças, ele supera o dinheiro. O poder do dinheiro. Você consegue mais coisa do que dinheiro. Você consegue influência, você consegue território, você consegue visibilidade, você consegue muito mais coisa além do dinheiro. Então esse poder todo na mão de homens que estavam agora, que estavam alheios a isso, tipo, fora desse jogo, que as Forças Armadas são parte da estrutura do governo, eles não são parte da estrutura política do governo. Quem decide quem é a estrutura política do governo é você que vota. Você que vota, que decide quem é a estrutura política de um país, não o militar. O militar é o funcionário público, como no caso eu que sou professor de escola pública. Então, é o caso aqui, entendeu? De repente o funcionário público quer exercer uma outra função, que é a função política. Vamos ser bem diretos. Para ser político, você tem que passar numa votação e pronto. E mais os militares falam, não, a gente não vai fazer isso. Ou a desculpa deles era a segurança nacional. A segurança do país. Estamos combatendo, estamos em estado de guerra. Contra quem? O estado de guerra é contra quem? Contra os inimigos do Brasil. Quem são os inimigos do Brasil? O comunismo. Quem é o comunismo? Aí a pergunta não tem resposta. São os rebeldes. Quem são os rebeldes? Aí você fica... Aí prende lá alguns estudantes de faculdade, prende alguns escritores, prende vários políticos. Então, esses são os inimigos. Aí você pensa, poxa, isso aí é um exército? Uns moleque, uns poeta velho, uns políticos engravatados. É isso que ia tomar o Brasil? Entendeu? Numa guerra, entendeu? E esse estado de guerra meio que persiste até os anos 80. Nos anos 80 os militares não conseguem mais sustentar essa loucura e aí são obrigados a largar o osso mesmo. O mundo estava mudando nos anos 80 e a gente conseguiu soltar um pouco as amarras, felizmente. Mas percebam, nunca esqueçam, toda a ditadura, todo regime autoritário, ele começa com um monte de aplausos. Os historiadores, eles têm um nome muito claro para isso. É regime militar, porque afinal estamos falando de um sistema político que é militarizado, mas também podemos chamar de ditadura militar. Você não precisa se preocupar em usar essa terminologia. O pessoal fala, é jocoso, é um termo que insulta a classe das Forças Armadas. Não, é só um termo historiográfico. Os historiadores não estão nem aí para as opiniões políticas de quem acha que isso é um problema. Os historiadores só estão a fim de registrar o passado. E sim, o que nós vivemos foi uma ditadura. Ela não foi democrática. Inúmeras liberdades democráticas foram retiradas, ou foram tolhidas, ou foram danificadas. É isso. Em uma ditadura isso acontece. Você não teve votação para presidente. Então, você não pode dizer muito que isso é uma democracia. Teve eleição? Teve eleição. Teve em tudo que é lugar? Não teve em tudo que é lugar. E teve momentos em que a classe política não foi eleita.
tem isso também. A ditadura militar, ela tem tipo um gráfico, né? Ela começa levinha, rapidamente ela aumenta de tensão e nervosismo, e ela vai diminuindo. Então ela tem um momento mais crítico, final dos anos 60, anos 70, é muito crítico esse momento, e depois ela vai dando uma aliviada, porque os militares estão percebendo que não conseguem mais segurar esse osso. Então, sim, podemos chamar de uma ditadura. Outra coisa é que nós temos muitos relatos de torturas e desaparecimentos durante esse regime. Os militares, por afirmarem que estavam em estado de guerra, eles falam, não, isso é coisa normal de guerra, então a gente não pode classificar como casos horrorosos. O que é uma grande tristeza, porque realmente foi muita coisa que aconteceu. E vamos ser diretos, né? Nos militares, teve casos também de militares que foram pegos por guerrilheiros, essas coisas, mas se você pegar o grosso da coisa, é pro lado dos militares. E muita gente sumiu. Estamos falando de milhares. E isso, se você entender como crime de guerra, também é crime de guerra. Você torturou gente. E eles admitem que torturaram gente. Tem a Comissão da Verdade, tem a própria lei de anistia que fala sobre isso, e eles torturaram pessoas. Eles afirmam. Vocês têm relatórios disso, inclusive, de interrogatórios. Então você tem isso. Isso é só um exemplo. Outra coisa muito famosa é que, outro mito, né, muito famoso sobre o regime, é que não houve corrupção no regime e que a ordem social era melhor. Isso é tudo mito. A ordem social não era melhor durante o regime militar. Era outro tempo, outra cultura, outras características. A população pobre do Brasil, naquela época, ela era extremamente pobre. Extremamente. A quantidade de população analfabeta naquela época era enorme. A quantidade de pessoas no Brasil, ela era de, vamos lá, anos 70. Acho que se não me engano são 60 milhões de habitantes. Hoje o Brasil tem 200 milhões. Era outro mundo com uma quantidade de pessoas diferentes, saca? Isso é importante também ser levado em conta. A quantidade de humanos presentes no lugar fazendo as coisas. Isso muda um pouco o jeito como as coisas acontecem. Então, sim, não esqueçam. É um regime ditatorial. Ele dita a regra. E se você não aceita essa regra, você não tem como questionar. Você só tem que aceitar. Um exemplo bem famoso é de uma propaganda da época que dizia assim: Brasil, ame ou deixe. Cara, o Brasil é seu. O Brasil é meu. O Brasil é do cidadão brasileiro. O governo não pode o governo não pode te ordenar nada que você não aceite. É simples. Então o governo não pode dizer para você que você tem que... Primeiro, você não pode obrigar ninguém a amar nada. Segundo, você não pode obrigar ninguém a sair de uma coisa que é sua. E o Brasil é seu. Então, esse é só um exemplo de um rompimento de liberdade democrática muito sério e que foi estampado em tudo que era lugar, na época lá da Copa do Mundo de 70. Fica registrado aqui, que foi nesse momento. A gente fica aqui falando os militares. Vamos dar cara para eles. Vamos falar quem são eles. Quem são os militares que governaram o Brasil durante o regime, durante a ditadura militar? O primeiro deles é o Castelo Branco, mais um nome de rodovia aí, né? Já teve o Dutra, agora o Castelo Branco. Ele era baixinho, só para constar. E ele ficou de 64 até 67. E já no período dele você já vê algumas orientações, alguns objetos, algumas situações que são caracterizadas como situações antidemocráticas. Primeira coisa foi a cassação dos partidos políticos. Você não podia formar um partido político. Você tinha um grupo de pessoas com uma opinião política, uma opinião de pensamento, você não podia ter isso. Você não podia juntar essas pessoas em reuniões, por exemplo. Vamos supor que você é um liberal. Você gosta do liberalismo ou você é um anarcocapitalista. Você quer montar um grupo anarcocapitalista. Ou você é um cara, sei lá, de uma linha ambientalista, Partido Verde. Não pode. Não pode montar. Você só tem 2 partidos políticos. O Arena e o MDB. Só 2 partidos políticos. Ou um ou outro. Basicamente eles são
muito basicamente eles são a mesma coisa, né? Então, nisso já fica mostrado um ponto importante dos militares. Eles vão agir contra a classe política. Eles atacaram. Isso parece que fica muito claro isso, que o interesse das Forças Armadas, o interesse dos grupos enriquecidos que estavam junto com os militares, e também a gente tem interferência americana dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não vai ver quieto toda essa situação. Se a gente não tivesse, se os militares brasileiros não tivessem um apoio americano dos Estados Unidos, no caso, para poder fazer a sua ditadura, ela não existiria. E outras ditaduras vão pipocar na América Latina, em função, sim, dos Estados Unidos. Existem provas, eu não estou inventando, existem provas de que há interferência estadunidense em todas essas situações. No Chile, por exemplo, tem uma interferência extrema. Mas no caso aqui, ela é um pouco mais velada. Relatórios da CIA dizem o contrário. Então, você tem essa questão do ataque aos políticos eleitos em várias maneiras. Primeiro, suspendendo os partidos políticos. Escolha um lado. MDB ou Arena. Outra coisa é a suspensão da imunidade parlamentar, ou seja, um político podia ser processado. Já nessa época também, em 64 já, você tem o início do fechamento de uniões estudantis e grêmios. Os caras fecharam um grêmio, associações, né, de estudantes, usando tanques de guerra no Rio de Janeiro. Tanque de guerra. Um negócio que é feito para destruir estrutura e um negócio feito para destruir outro tanque de guerra. Eles apontaram para estudantes. Então esse aqui é o nosso primeiro presidente. Eles classificam-se como presidente, mas a gente sabe muito bem que são, na verdade. Ele não foi eleito. Então ele não é um presidente. O presidente numa república democrática é uma pessoa que é escolhida pelo voto. Então ele não pode ser classificado muito como presidente. Em alguns livros de história vai acabar aparecendo, mas você sabe muito bem o que ele é. Agora o Arthur Costa e Silva, né? O mandato dele vai de 67 até 69. É no mandato dele que surge aí uma das situações mais terríveis que a gente tem durante o período militar, que é a questão do ato institucional número 5. Os militares tinham um problema para poder governar. Como não havia um presidente, certas medidas não poderiam ser feitas, certas regras não poderiam ser aplicadas, e algumas coisas que eles queriam fazer não seriam aceitas constitucionalmente, como se a própria ditadura fosse algo constitucional, né? Então, eles criam, né, os atos institucional. São 16 ou 17 desses atos, se não me engano. Porém, o mais importante e o que mais cai em vestibular, que é o que lhes interessa, é o ato institucional número 5, também conhecido como AI-5. Nesse ato, simplesmente, eles fecharam o Congresso Nacional. Eles não precisavam mais disfarçar, não precisavam dizer que tinha político lá. Eles simplesmente fecharam o Congresso, em nome da segurança nacional. Outra coisa muito famosa do AI-5 é que ele permitia que os militares prendessem alguém sem mandato de busca. Sem mandato. Eles não precisavam provar para ninguém. Eles simplesmente prenderiam. Depois eles iam averiguar. Isso permitiu inúmeras arbitrariedades. Isso é uma violação muito forte do sistema democrático. Ele vai tentar, é lógico, como um governante, ele vai tentar combater os problemas econômicos, né? E você tem alguma fortificação no comércio exterior. Você tem um avivamento econômico disso, que vai ser a base para o milagre econômico do Médici, que a gente vai ver agora. Emílio Garrastazu Médici, ou conhecido como Médici. É durante a gestão dele que nós temos os famosos anos de chumbo, o período mais rígido, mais difícil da ditadura militar brasileira. O AI-5 permitiu que eles criassem uma força repressiva muito maior, e com isso eles tentaram controlar muito mais. Então você tem, por exemplo, o exílio
o exílio de montes de pessoas. Você tem um monte de gente fugindo do país porque percebem o risco à sua vida, à vida das suas famílias, e elas fogem. Você tem também um enorme controle social, a tentativa ali também de transformar isso aqui num quartel, que não deu muito certo. Você tem críticas severas ao regime nesse momento também, ao risco da vida das pessoas que criticavam. E, paradoxalmente, você tem o famoso milagre econômico, que é um crescimento industrial muito forte, é um crescimento econômico muito forte do produto interno bruto do Brasil. Aí você pode estar se perguntando, poxa, se o produto interno bruto do país melhorou, então o país melhorou, certo? Errado. O aumento do produto interno bruto não quer dizer que o aumento da renda, né, interna do país, o quanto o país produz, é isso que o PIB mede, isso não quer dizer que essa produção, essa riqueza vai para você. Quer dizer que a riqueza é produzida para o bolso de quem é a grande questão. E sim, o bolso de muita gente ficou bem gordinho nessa época e não foi do povo. Não foi o povo. Durante os anos 60, durante os anos 70 e durante os anos 80, você teve grande pobreza no Brasil. Grande pobreza. Não havia não havia políticas sociais como as políticas sociais de hoje. Existem hoje inúmeras coisas. Você tem assistência social, você tem sistemas de proteção às pessoas, dos mais variados tipos, mais variadas classes sociais, mais variadas situações sociais, como desabrigados, pessoas com necessidades especiais, ou pessoas que são, economicamente afetadas, como pessoas que estão em situação de rua. Ou seja, você tem hoje maneiras de lidar com várias situações sociais. Naquela época isso não existia. Não tinha. Então, sim, o PIB aumentou. Houve aumento da renda econômica, mas com o suor do povo, no lombo do povo. O povo não se beneficiou desse milagre econômico que eles tanto falaram. Outra coisa interessante é que foi nessa época aí, nos anos 70, que teve a seleção canarinho aí, né? A seleção do Pelé, a famosa seleção do Pelé, em que o Pelé e os seus amigos se tornam tricampeões mundiais de futebol no Campeonato Mundial de Futebol, na Copa do Mundo do México. E é interessante notar, tem uma lenda famosa, dita por um certo jogador de futebol aí, que coloca que eles foram levados até o palácio, até o governo, né, do Médici, até o próprio presidente, e ele teria dito: tragam esse caneco ou não precisam voltar. Ou seja, para a seleção canarinho, a Copa do Mundo não era só esporte, era uma questão de sobrevivência e de retornar para os seus entes queridos. Isso é uma amostra do que foram os anos de chumbo do governo Médici. Ernesto Geisel. O Geisel, ele já começa a dar os sinais, né, do que a gente falou no começo dessa aula, de que os militares uma hora teriam que largar o osso, eles não iam resistir muito tempo mantendo o poder. E aí você já tem nos anos 70 manifestações populares intensas contra o regime, mesmo com prisões, mesmo com torturas. Você tem manifestações populares ligadas a isso. Movimentos de esquerda, mesmo ilegais, vão se manter no Brasil. E de direita também. Não esqueçam isso. Você tem muito político hoje que você chamar de extrema-direita ou de direita moderada, que ele estava ao lado dos caras da esquerda querendo trazer de volta a democracia para esse país. Os mesmos caras que já brigaram em debates eleitorais por aí, já estavam no mesmo palanque, falando palavras de abaixo a ditadura. E sim, o termo era ditadura. O Geisel, ele vai encontrar uma crise política bem séria. Toda aquela questão do desenvolvimento do milagre econômico, ele cai por terra rapidamente nessa época, por causa também da crise do petróleo. A famosa crise do petróleo dos anos 70 afetou o mundo todo e a gente também levou uma pancada severa. Ela afetou inclusive a indústria automobilística, o que fez um grande desemprego nesse setor industrial, principalmente aqui na região sudeste, e isso alavancou enormes greves aqui no Brasil, aqui em São Paulo e no Brasil todo.
Então ele já começa a sinalizar que vai haver uma mudança. E ele coloca, em aspas, né, uma abertura lenta, gradual e segura. O objetivo dele é que a gente não migrasse por um Estado, por um governo de esquerda, ou qualquer coisa que eles imaginavam que fosse o comunismo. E, por fim, João Batista Figueiredo, né? Figueiredo, ele vai ficar do finalzinho dos anos 80 e 79 até a reabertura, quando você teve uma eleição indireta para presidente, que ela elegeu o Tancredo Neves, o avô do Aécio Neves, o famoso Aécio Neves que disputou com a Dilma, lá são uns anos atrás aí, o avô do Aécio Neves, o Tancredo Neves, que aí ele era um civil, ele não era um militar. E para muitos isso encerra, né, a ditadura militar. Para outros historiadores, a ditadura só vai se encerrar nos anos 90, quando a gente tem finalmente uma eleição direta para presidente. De qualquer modo, ele é o último governante do Brasil militar, militar da ativa, né? Então ele já vai criar, né, mecanismos para que várias coisas possam ser restabelecidas, como por exemplo a permissão de você ter um pluripartidarismo, ou seja, você ter mais de 2 partidos políticos. Você pode criar seu próprio partido político. É lógico, ele está fazendo isso num contexto do fim da Guerra Fria, ou seja, a desagregação da União Soviética, o fim a unificação da Alemanha, né? A Alemanha está nascendo lá na Europa como um hiperpaís, um país gigantesco, um país que está unindo o Oriente e o Ocidente. Você está vendo o desenvolvimento de novas tecnologias, a eletrônica chegando na vida das pessoas, a televisão invadindo todas as casas, meios de comunicação mil, que eu vou chegar nessa parte quando a gente for falar sobre a questão dos artistas nesse contexto todo, né? E é lógico, né? Ele vai restabelecer as eleições diretas para governadores nos estados brasileiros, porque até aquele momento, os governadores eles eram eleitos indiretamente ou eles eram colocados de quem os militares gostavam. Então, ele vai terminar o regime, entendeu? Então, para mais detalhes sobre isso, a gente pode falar sobre a questão do diretas já, sobre a questão do próprio Tancredo Neves, da morte do Tancredo Neves, que gerou grande comoção e gerou uma crise. Eu sou uma pessoa que nasceu nos anos 80, eu nasci em 83, então eu vivi, lógico, eu era uma criança, mas eu vivi esse período, eu vivi parte dos anos 80. Eu digo para vocês que eu não tenho, lógico, memórias de nenhuma ditadura, de coisas críticas assim, que esse é o período, abre aspas, mais brando dela, mas que a situação de vida das pessoas de baixa renda, que era o meu caso na época, era bem difícil. Isso é uma verdade. Isso, pelo menos pessoalmente, eu posso falar nesse sentido. Então vamos lá. E a população ficou quietinha durante todo o regime? Uma parte dela não. Principalmente estudantes, porque afinal, quem estuda percebe que a situação ali não estava certa. Jovens, porque todo jovem ele é um pouco rebelde por natureza e ele deseja mudanças. Os políticos, que ou eram políticos da velha guarda que perderam seus poderes, ou novos políticos que estavam querendo ganhar novos poderes. Mas é muito interessante a situação dos artistas durante todo o período. A arte é a manifestação dos sentimentos. Quando você produz arte, você quer que as pessoas sintam alguma coisa ao observar sua arte. Quando você faz um desenho, você quer que as pessoas achem ele bonito ou feio. Quando você canta, você quer que as pessoas se sintam felizes, se é uma música bonita, quer que elas se sintam apaixonadas, se é uma música de amor, ou querem que elas ficam tristes quando elas ouvem sofrência. Então, aqui no regime militar, os militares não queriam de modo algum que nenhuma manifestação cultural falasse mal deles. Nenhuma manifestação cultural. E com o passar dos anos, eles perderam o controle disso. Que é simples. O mundo mudou de 64 até 85. Mudou bastante. No começo, em 64, até dava para você segurar a mídia. Jornais, revistas, rádio, TV.
discos. Você conta nos dedos quantas mídias tinha, entendeu? Mas aí com o aumento da população e o aumento da produção de mídias, aí a coisa mudou. Sem contar que no mundo afora, em vários lugares, havia liberdade de expressão. E essa liberdade de expressão acabava chegando até o Brasil de um meio ou de outro. Não havia internet nesse momento. A internet, nos anos 60, ela ainda era uma experiência militar lá nos Estados Unidos e não tinha nada a ver com o uso que a gente faz hoje. Isso que vocês estão vendo agora, essa aula numa internet nos anos 60 era coisa de ficção científica, por exemplo. Então os militares, eles censuravam tudo. Eles censuravam as músicas. Eles censuravam o que era o autor de uma música teria que pegar a música, escrevê-la e levá-la para o censor do governo que ia ver se a música podia ou não. Ah, lógico, autores mais famosos ficaram mais na mira, como é o caso, por exemplo, do famoso autor Jorge Amado, que foi censurado já naquela época mesmo, e um cara bem famoso também, um ídolo pop da época, como Chico Buarque de Holanda. Chico Buarque de Holanda, ele vai ter várias músicas que vão ser, sim, ligadas à crítica ao regime. Só que aí um fato fascinante da produção musical do período. Havia, tem basicamente dois tipos de música. A música que vai ser engajada politicamente e a música que não vai ser engajada. É lógico, o artista, ele não tem exatamente uma obrigação moral de lutar a luta de classes ou lutar contra um regime autoritário. Ele não. Por exemplo, o Roberto Carlos. Roberto Carlos é um ídolo dessa época. Ele não fez música engajada. Ele não foi contra os militares. Ele fazia aquela música dele, Iê, 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 de amor, fazia filmes também. O Roberto Carlos fazia filmes, ele não ficava só em cruzeiros marítimos, sabe? Então, você tinha uma produção que não se importava com isso, mas havia uma produção também que se importava com isso. Que é o caso, por exemplo, do Chico Buarque, do Caetano Veloso, esses caras. Vou lhes dar alguns exemplos, né, desses autores, também citar algumas músicas. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar links para essas músicas, inclusive. Então, só vou citá-las aqui em imagem e aí depois eu vou disponibilizar os links aqui embaixo na descrição. Aqui temos um exemplo bem interessante de um dos artistas mais famosos do Brasil, que é o Caetano Veloso. Caetano Veloso, nos anos 60, ele ficou famoso, ele ganhou notoriedade nacional, né, pelos festivais de música popular brasileira. E lá, um jeitinho meio tímido que ia se soltando no palco, né, foi ganhando todo mundo. E o Caetano acabou se tornando um ícone de vários movimentos aqui no Brasil, por exemplo, na Tropicália, né, na Tropicália, ele vai ser bem conhecido, que é basicamente nosso movimento hippie. E ele tem nessa música aqui um exemplo interessante. Essa música é uma música de protesto, é uma música engajada contra um regime autoritário. Se você fizer uma leitura dela mais profunda, se você só cantar ela, você vai ter alguma coisa. Mas ela tem uma historinha, né? Ela tem um contexto e isso é fascinante de se observar. Então aqui você tem um contexto, por exemplo, um antagonismo, caminhando contra o vento. Caminhando contra o vento. Ou seja, indo contra a maré, indo contra o que está estabelecido. É o regime, pelo menos, assim, esse é o truque para você fazer uma letra engajada naquela época. Você deixar a coisa dúbia, para ninguém ter certeza se você está falando contra o regime ou não. Aqui, ó, sem lenço e sem documento. Como assim lenço, né? Naquela época, o homem andar de terno era o mais comum. E vocês já viram que nos ternos tem um lencinho no bolso? É aquele lenço. Então ele está falando que está sem lenço e ainda sem documentação, ou seja, ele está completamente contra o regime, ele está contra o estabelecido pela sociedade. E aí na historinha ele comenta que a namorada dele pensa em casamento e ele quer só beber uma Coca-Cola e que ele vê o jornal e ele não entende como alguém consegue ler tanto jornal que é cheio de coisas como ele coloca caras de presidentes. E que presidente, né? Daqui, de outro país, ele fica na dubiedade. Grandes beijos de amor, coisas de
negócio de filme. Aí, dentes, pernas, bandeira. E aí é uma coisa muito louca. Bomba e Brigitte Bardot. É, é bem mesmo que você devia encontrar num jornal dos anos 60 e 70. Algo nesse estilo, tipo, num lado uma foto de um teste nuclear e no outro o lançamento de um novo filme da Brigitte Bardot. Então, você cria uma dubiedade. O militar que vai ler isso, ele vai falar, eu estou lendo um hino contra o governo ou eu estou lendo um doido escrevendo umas bobagens para ganhar um concurso? Tanto que Alegria, Alegria vai virar um hino, né, da desobediência servil aqui no Brasil. Esse é um exemplo interessante. A obra do Caetano realmente é uma obra muito completa. O Belchior é um dos autores de algumas das músicas mais famosas do Brasil. E ele é um autor, né? Ele até canta, mas ele sempre se prezou em buscar vozes para suas canções. E uma das vozes mais famosas do Brasil é a voz de Elis Regina. Elis Regina viveu o período, né? Inclusive sendo perseguida e sendo chamada de traidora de movimentos, porque ela, inclusive, fez serviço, né? Trabalhou em apresentações para os militares e também fez músicas contra os militares, cantou músicas contra os militares. E essa vida da Elis é uma vida muito interessante também. E a letra Como Nossos Pais, ela é um verdadeiro hino à juventude. A ideia da juventude sendo aprisionada, sendo presa pelo regime. E ela é uma letra que na voz da Elis fica uma das coisas mais lindas que você já pode ouvir. Lógico, vou deixar a musiquinha aqui embaixo. Mas percebam o que está sendo dito, né? É bem mais literal. É bem mais literal, ó. Por isso, cuidado, meu bem. Há perigo na esquina. É interessante perceber que as forças repressoras, elas não vêm do crime, né? Não se fala tanto em crime no período, né? Mas há muito se falando sobre a perseguição do governo aos inimigos do país, né? Os inimigos do país. Há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós, que somos jovens. Ou seja, a juventude não tem saída. É um mundo trancado, um mundo sem liberdade para o jovem. Sim, eles vão ser criticados pela música. A própria Elisa vai ser criticada, o Belchior também. Os dois vão ser sempre pessoas, depois de um tempo vão ser persona não grata dos militares. Mas fica aí a dica de mais um baita autor aí. Se bobear, você já conheceu o Chico Buarque sem saber que você está ouvindo uma música dele, ou como é o caso do meme, né? Do meme, famoso meme, do sorrisinho do cara triste, é uma capa do disco dele. É uma capa de disco dele. Tipo, os discos de vinil tem lado A e lado B, né? Que toca um lado, depois toca o outro. Então é o caso aí, na capa do disco tinha essa capa muito icônica que acabou virando um meme. Chico Buarque tá vivo até hoje. Acho que só o Belchior que morreu desses três que eu falei. Enfim, o Chico ele teve uma produção também muito longa, né? E ele fez de um tudo, desde músicas românticas e bonitinhas até músicas de protesto. Vou citar aqui Construção, Construção, que é uma música que fala de um lugar que você não ouve muito nas músicas, que é a tragédia da vida do trabalhador comum. Uma coisa que você, até hoje, que mesmo hoje numa sociedade livre, você não tem tão forte, que é a história, por exemplo, de um homem que vai trabalhar pela última vez e que ele tropeça no alto, ele constrói, né, um prédio, ele tropeça no alto da construção e despenca como daquilo. E acabou no chão, feito um pacote flácido. Caiu, né? Caiu do prédio. Agonizou no meio ao passeio público. E morreu na contramão, atrapalhando o trânsito. Atrapalhando o tráfego. Ou seja, a pessoa comum não ganha estátua.
pessoa comum que come feijão com arroz como se fosse um príncipe, que ama sua mulher como se fosse a última vez e que tropeça no céu como se fosse um bêbado e flutua no ar como se fosse um pássaro, ele morre largado e sozinho e esquecido. Ou seja, ele não vai entrar nos livros de história, ele não vai ganhar uma biografia, ele não vai ganhar uma aula sendo compartilhada por gerações e gerações de seres humanos. Não. Ele vai ser simplesmente esquecido. Porque a única coisa que vão lembrar dele é que um dia ele atrapalhou a passarela, ele atrapalhou o trânsito. E isso é uma coisa muito, muito triste, uma coisa muito, muito verdadeira, entendeu? Isso é só um exemplo, uma coisa que realmente ele vai ser criticado por essa música. Vai ser criticado, não, por que você está falando tão mal assim do trabalho? O trabalho é enobrecedor, pipipipopopó. Não, o trabalho não é enobrecedor. Não nesse sentido que vocês estão vendo aqui, entendeu? É uma crítica também a condições trabalhistas, ao subemprego, aquela máquina que vai te engolir na cidade grande, sabe? Que você tem que trabalhar, estudar, família, isso te enlouquece, entendeu? Então ele vai criar uma coisa fascinante, né, nessa obra. Eu vou deixar, a letra é incrível, porque ele canta ela uma vez, depois ele troca as palavras da música e ele ainda mantém o mesmo sentido. É fascinante. O Chico Buarque tem uma obra fascinante. Ele vai ser perseguido pela ditadura e ele vai ter que abandonar o país para poder evitar problemas com o governo, que falou que os discos dele não podiam ser ouvidos. Imagina isso, alguém te proibir de ouvir alguma coisa. Hoje você vive num país que você pode realmente ouvir o que você quiser. Aí se as pessoas gostam ou não, aí é a liberdade delas. Se você acha que a música que você gosta incomoda as outras pessoas, você só precisa fazer uma coisa: usar fones de ouvido. E aí já ajuda e respeita a opinião da outra pessoa. E é isso aí, meus pecorruchos. Vou deixar bastante informação aqui no próprio link aqui do YouTube. E caso vocês tenham alguma dúvida, é só fazer as perguntinhas devidas. Vou deixar o exercício também para que vocês façam coisa de poucas linhas aí para vocês responderem no Classroom, tá bom? Então, fiquem bem, usem álcool em gel, usem máscara e até mais.